rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês sobre o Fla-Flu, né? Clássico de ontem, vitória do Fluminense, jogo cercado por polêmicas, tretas, discussões, questões extracampo na arquibancada, um clássico em si, seguindo as origens, né? Porque clássico geralmente é desse jeito, é jogo pegado, é jogo disputado, cercado de polêmica, de tretas. Se não tiver isso tudo, não é clássico, essa que é a verdade, né? E o jogo de ontem teve muito dessas coisas, né? Antes da partida em si, a expectativa era para um espetáculo, né? Esse super time do Flamengo, a base que vem de 2019 até hoje, com os novos reforços para essa temporada, e do outro lado o Fluminense, né? O Fluminense com uma boa base de 2021, com bons reforços que o Fluminense trouxe para essa temporada, né? Então tinha tudo para ser uma grande partida em si, uma grande disputa, né? Porque geralmente Fla-Flu é aquele jogo disputado, né? Aquele jogo que as duas equipes atacam, as duas equipes se lançam ao ataque, as duas equipes tentam vencer. Não é aquele jogo mais morno em si, dois times se preocupados em não perder, nada disso. O Fla-Flu, o mais legal em si, charmoso em si do clássico, geralmente é sempre jogos emocionantes, jogos disputados. Ontem não foi tanto por esse lado. Foi um jogo mais marcado pelas polêmicas, pelas tretas, pelas discussões e todas essas coisas, né? Mas foi um clássico em si, bem disputado em si, né? Duas equipes em si buscando o gol, mais pela parte do Flamengo em si, algo que tem se tornado comum nos últimos clássicos, né? Mas o resultado final, mais uma vez, foi favorável ao Fluminense, né? O Fluminense recentemente tem tido um bom retrospecto nos clássicos, nos Fla-Flu, e isso tem que ser comentado, né? Porque o Fluminense se saindo bem no Fla-Flu, mais uma vez, é algo que tem que ser dito. E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, lembrando aqui que a sua inscrição é muito importante para que tudo isso venha alcançar outras pessoas, outros malucos por futebol. Sempre peço para você se inscrever, e é muito fácil você se inscrever aqui. Tem a parte aqui, inscreva-se, só você clicar nesse botão e tudo certo, você já vai estar ajudando o canal. Eu sempre falo dessa parte de se inscrever, cito algumas playlists aqui do canal, porque eu quero que você permaneça aqui comigo nisso tudo. Quero que você esteja conectado aqui no canal, esteja comentando, concordando, discordando. Não quero que você pare para assistir aqui só esse vídeo e tudo certo, vai embora, nada disso. Quero que você esteja conectado aqui no canal, nas minhas redes sociais e tudo mais. Tem uma parte, eu vou citar aqui para vocês, na verdade, algumas playlists aqui do canal que se encaixam muito com esse vídeo aqui do Fla-Flu. Tem uma parte específica ali só sobre o Fluminense aqui no canal, são resenhas do Fluminense, acontecimentos envolvendo o Fluminense, pós-jogo e muito mais. Tem ali também sobre o Flamengo, né? Você flamenguista aqui que está assistindo esse vídeo, tem ali sobre jogos, resenhas, acontecimentos, todas essas coisas. E a parte mais diferente em si do canal, ali, além do jogo, né? Além do jogo, eu comento sobre os assuntos extracampo, envolvendo jogador de futebol, os personagens do futebol, né? As tretas, polêmicas de rede social, dependendo do que se tratar o assunto, eu trago aqui pro canal. Nessa parte também, além do jogo, tem a minha presença em eventos esportivos. São um registro bem emocionante, porque é a oportunidade do torcedor estar ao lado do ídolo, simplesmente isso. Então, é aquele torcedor que acompanha um jogador de futebol só pela rede social, só pela internet, só pela televisão. No evento esportivo ele pode tirar uma foto, um autógrafo, ele pode conversar com o jogador, isso é muito legal. Quem acompanha o canal aqui diariamente sabe bem do que eu estou falando, como é que é esse tipo de vídeo. Tem aqui também arquibancada, são registro meu em jogos do Flamengo, na maioria das vezes. Tem um registro bem interessante também, quando eu fui no jogo do Fluminense, sabe? Tem um gol visto da arquibancada no jogo do Fluminense e muito mais. Então seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, o jogo de ontem em si, o clássico, foi mais marcado pelas polêmicas, pelas tretas, discussões, coisas de arquibancada do que o futebol em si, né? Futebol em si, as duas equipes deixaram muito a desejar, né? O Flamengo em si é aquele time que ainda está em construção, o time que o Paulo Sousa está conhecendo pouco a pouco. Ele vai usar o Carioca para fazer muitos testes, vai ver quais alternativas que ele tem para montar o time, qual variação tática, qual esquema tático ele pode usar em determinada partida. O Carioca ele vai usar para isso, dessa maneira. Na verdade, o Carioca é essa preparação para a temporada. Só que o único perigo em si do Flamengo em todas essas coisas, porque tem uma final da Supercopa batendo aí na porta, né?
Daqui uns dias tem Flamengo e Atlético Mineiro. No momento o Atlético Mineiro parece ser um time bem mais pronto, bem mais preparado para essa final da Supercopa, né? O Flamengo na temporada passada já não terminou o ano bem, né? Vacilando nas principais competições, Libertadores, Brasileiro, não conquistando títulos. E nessa temporada já começa com essa, digamos que, essa necessidade de já começar o ano conquistando um título, né? Contra o Atlético Mineiro, contra o rival, contra um time que vai incomodar muito na temporada do Flamengo, né? E um time que ainda não está preparado. Então, para o Flamengo, fico alerta nisso tudo, porque é o time que a torcida vai ter que ter essa paciência com o novo treinador, com o trabalho do Paulo Souza, que ele vai testar a cada jogo no Carioca o time, né? Mas tem um alerta nisso tudo, né? Tem aquela atenção já ligada em todo mundo, né? Porque é essa a final da Supercopa, né? E flamenguista, na verdade, o torcedor em geral não quer ver seu time perdendo um campeonato, uma disputa, ainda mais para outro rival, né? O Flamengo não vai jogar contra qualquer time, né? Então tem que sim ter um cuidado nisso tudo, né? E relacionado ao Fluminense, a vitória de ontem foi em si pelo lado bom, porque o Abel pode trabalhar um pouco mais tranquilo, né? Antes do jogo tinha tricolor preocupado com o que poderia acontecer, né? Na verdade, nos últimos duelos entre Flamengo e Fluminense tem sido desse jeito, né? O Flamengo geralmente chega numa fase melhor, quando a gente vai olhar, a gente sempre vai olhar, né, um elenco para o outro, vai ver a diferença jogador por jogador, e quando chega dentro de campo é totalmente diferente, né? Ontem o Fluminense venceu, né? Eu acho que o Fluminense venceu mais pelo lado do coração, da alma, né? O Fluminense geralmente se caracteriza desse jeito. O Fluminense nos últimos Fla-Flu, nos últimos clássicos, tem entrado com aquela gana, com aquela garra, aquele gás a mais pela partida, pelo jogo, né? No Flamengo eu não vejo tanto desse lado. E o Fluminense em si, nos clássicos, vem com uma proposta já bem nítida em si, né? É aquele jogo que o Fluminense tenta cozinhar a boa parte da partida, tenta mexer com o adversário, com a arbitragem, e no final tentar alguma coisa além ali, tentar se arriscar no final. E geralmente tem dado certo, né? Se a gente for olhar o resultado em si, o Fluminense tem vencido dessa maneira os Fla-Flus, né? Os últimos clássicos têm sido desse jeito, né? E o jogo de ontem em si foi por esse lado, né? Tem a questão de Flamengo, tem a questão do Fluminense, cada time em si com o seu lado nisso tudo, e também teve as polêmicas, né? As polêmicas em si, no campo, achei que a arbitragem acertou, né? Aquele gol, o gol anulado do Gabigol, a questão do pênalti anulado também no primeiro tempo, a arbitragem em si acertou, um Felipe Melo pilhado, um Fred totalmente pilhado, jogadores do Flamengo também, clássico relacionado a isso, e o lamentável nisso tudo foi a questão do racismo, né, rapaziada? Algo que tem que ser comentado, tem que ser debatido, porque simplesmente a jornalista estava lá no estádio, registrou o vídeo na internet. No vídeo da internet fica bem claro um torcedor do Fluminense ou uma ala da torcida do Fluminense chamando o Gabigol de macaco, sabe? E o Fluminense posta uma nota totalmente diferente, né? Dizendo que, supondo que ainda vai averiguar se foi realmente isso que aconteceu, que vai conversar com o assessor de Gabigol. Acho que no vídeo fica bem claro, né, galera? E racismo é algo que tem que ser combatido, tem que punir esses caras, tem que tirar esses caras da arquibancada, sabe? Eu acho que essa questão do racismo não é algo que vai se definir como a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense foi racista, não. Ali foi uma parte da torcida do Fluminense. Ali dá pra ver no vídeo que é uma ala ali de umas 15, 20 pessoas, 30 pessoas que estavam ali insultando o cara. E eu sei bem como é que é essa parte de clássica, essa parte da emoção, adrenalina, porque relacionada a futebol, a adrenalina, chega nesse momento tenso quando você vê um cara que incomoda, um cara que provoca a torcida adversária. Quando você vê o cara passando na tua frente, você vê o cara provocando, você fala todas essas coisas, você atira coisa no campo, mas é algo que tem que ser evitado, é algo que não pode ser, digamos que, tolerável, aceitável. E o Fluminense em si tem que punir esses caras, tem que reconhecer o trabalho da jornalista que estava lá, que registrou o que aconteceu, é bem claro o que a ala da torcida falou, e punir esses caras, né? Porque imagina só, todo o clássico carioca, todo o Fla-Flu, toda vez que um torcedor do Fluminense vê um Gabigol na frente, assim, passando assim, descendo pro vestiário, xingar o cara, hostilizar o cara dessa maneira, sabe? Então é algo que tem que ser debatido, é algo que tem que ser comentado. Porque ontem o jogo em si foi um jogo mais marcado pelas polêmicas, pelas tretas, Vitinho com o Calegari, Felipe Melo, o Diego ali na situação também, questões da arquibancada, extra-campo. Foi um jogo mais voltado para essas coisas do que o futebol em si, do espetáculo. E dois times que podem apresentar muito mais no Clássico Carioca.
Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que você achou dessa resenha, o que você achou desse clássico. Foi realmente um clássico mais marcado pelas polêmicas, pelas tretas, pelas discussões do que pelo bom futebol dos dois times? Deixa seu comentário aqui, deixa sua curtida aqui para fortalecer e não se esquece de fazer a sua inscrição no canal, que é muito rápido e muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto.